Vou falar um pouquinho da IE Inversores aqui, acho que é de conhecimento da maioria, mas nós somos uma empresa chinesa fabricante de inversores, né, de energia solar. Atuamos aqui no Brasil há aproximadamente 6 anos. Eu sou o diretor da empresa aqui no Brasil e a gente veio aqui hoje para fazer um bate-papo, falar sobre as novas tendências, desafios, as tecnologias que a gente tem trago aqui para o mercado nacional. Então essa aqui é uma foto aqui da nossa sede lá na China. A título de curiosidade também, a DAE hoje é a segunda empresa chinesa mais valiosa que tem capital aberto na Bolsa de Valores. A gente chegou a bater 100 bilhões de renminbi em valores de mercado. Então, quando eu digo isso, é muito importante para vocês que são integradores, são instaladores, saibam de quem vocês estão comprando, quem são os parceiros de vocês lá fora, porque as garantias são longas, né? Vocês precisam de suporte e aqui no Brasil a gente está muito comprometido com esse suporte. Falando um pouquinho da empresa aqui, o grupo DAE vem de 1990. No início a gente não trabalhava com energia solar e nem com inversores. A DAE nasceu como um fabricante de ar-condicionado. Ainda hoje operamos com ar-condicionado. Também a título de curiosidade, no ar-condicionado nós somos os maiores do mundo. Fabricamos pelo menos 30% de tudo que a Midea vende no mundo todo. Então tem ar-condicionado, inclusive, nosso aqui no Brasil. E na evolução da empresa, em 2003, a gente adquiriu uma startup. Em 2007, começamos a desenvolver os primeiros inversores híbridos. Então, é por isso que a gente tem muita experiência em inversores híbridos, que são a tendência agora, né? Está todo mundo falando desse assunto, mas a gente já está nessa página desde 2007. Então, hoje, nosso produto também é reconhecido mundialmente como o melhor híbrido residencial. Nós somos líderes mundiais também na venda de inversores híbridos. Entregamos só esse ano na África do Sul quase $1 bilhão em inversores híbridos, porque eles estavam com problema de shortage de energia lá. E a gente enxerga que esse produto vai ser muito bem-vindo no nosso mercado agora, por essas questões de inversão de fluxo de potência, limitações de conexões, né? Então, é um assunto que está cada vez mais pujante. Passando um pouquinho aqui, sobre a linha de inversores híbridos, que é o que eu vim mais falar com vocês aqui hoje. Eu vou falar de baterias também, mas eu quero falar sobre os híbridos, que são, hoje, não vou dizer a novidade do mercado, mas esse aqui é um produto que está todo mundo querendo saber sobre, né? O pessoal tem muita curiosidade, às vezes, por falta de desconhecimento, acha que é um produto complexo e de funcionamento complexo, mas não é. Basicamente, o inversor híbrido é aquele que é on-grid e off-grid ao mesmo tempo. Então, ele tem a adição das baterias aí. E a gente trouxe para o Brasil praticamente a linha completa de inversores. Então, a gente tem a linha de inversores monofásicos, bifásicos e trifásicos. O que muda um pouquinho do híbrido em relação a um grid convencional é que no híbrido você tem a preocupação no monofásico, de olhar se ele é monofásico de fato ou bifásico. Eles funcionam tanto fase fásico quanto fase neutra, mas quando ele entra em off-grid, você tem que ter a preocupação de estar usando o produto correto. Então, só a título de curiosidade e nomenclaturas aqui, a gente usa praticamente duas nomenclaturas ali, EU e US. EU seria o europeu, ou ele é 380 volts trifásicos, ou eles são 220 fase e neutro. Ou o S, que também é 220, mas aí é 220 entre fases, né? Então é só questão de adaptar e escolher o produto correto. Então a gente tem que ter essa preocupação. Se o cliente tem cargas de 127 volts, tem que comprar a versão americana. Então a gente usou essa nomenclatura justamente porque o Brasil nós não temos um padrão, né? Então a nossa rede aqui é totalmente despadronizada. E então nós tivemos que adotar esse padrão estrangeiro aí. Então a gente optou por trazer esse padrão para o Brasil. Quando se fala de híbrido, a gente tem duas nomenclaturas em relação ao low voltage e high voltage em relação ao tipo de bateria que vai utilizar. Então, no nosso caso e na maioria dos fabricantes, quando você diz low voltage, está falando de baterias 48 volts, que a gente sugere para sistemas de até 25 kWh de bateria. Sistemas maiores, a gente não sugere o uso de baterias de low voltage, porque os cabos já vão ficando da bitola muito espessa e vão ficando mais complicados, tem que fazer balanceamento de cabo. Então a gente já sugere ir para a linha high voltage. Os nossos inversores, diferentemente de alguns do mercado, eles funcionam com várias marcas de bateria. Você não precisa necessariamente adquirir a bateria da DAE para funcionar o inversor híbrido DAE. Então isso é uma vantagem, lógico, eu quero que vocês comprem a minha bateria também.
Mas sim, ele funciona com uma gama de baterias, inclusive baterias de chumbo ácido, que hoje não fazem mais sentido, né, por questões de custo, que as baterias de lítio hoje em dia já são mais baratas no custo de aquisição, de fato, do que baterias de chumbo ácido. Então, é uma coisa que o pessoal tem que quebrar paradigma, a gente tem que estudar, a gente tem que falar com os distribuidores, porque o mercado mudou muito rápido isso aí. A queda no preço das baterias foi, praticamente um ano, caiu vertiginosamente o valor do quilowatt-hora da bateria de lítio. A gente espera ainda que deva cair alguma coisa em torno de 30% nos próximos 2 anos, com a vinda das baterias de íons de sal, né, ou íons de sódio. Inclusive já têm sido aplicadas até em veículos elétricos. Então, todo mundo está vendo na rua aí vários carros elétricos chegando, né? BYD, a Great Wall, a Aito, várias marcas chinesas, marcas europeias trazendo carros elétricos também, Volvo, BMW, Mercedes, a Hyundai. Então, esse advento desses carros elétricos são por conta da queda do preço da bateria. Então, hoje, a gente costuma falar assim, com essa recentemente o painel solar, você tem visto também que caiu muito de preço, né? Os sistemas com baterias já ficam super viáveis, porque você já está pagando menos da metade do preço do painel solar. Então você já praticamente quase consegue adicionar a bateria meio que de graça, né? Então, vocês têm que se preparar para essa nova tendência. Os integradores que não se prepararem para isso vão estar fora do jogo. Você sabe que mais dia, menos dia, essa questão da inversão de fluxo é real e vai acontecer em todos os pontos da nossa rede aqui. Então, hoje, Minas Gerais, o estado está sendo mais atingido porque foi o primeiro a instalar sistemas on-grid, né? Então, o pioneirismo, ele cobra, né? Não cobra barato, cobra caro. E para resolver esses problemas de fluxo reverso, a melhor solução são inversores híbridos com adição de baterias. A gente também tem sistemas nos nossos inversores on-grid, sistemas de grid zero exportação, que também vocês conseguem sanar grande parte desses problemas, mas assim, a gente altamente recomenda o uso desses inversores. Aqui é uma parte bem técnica aqui, a gente não vai entrar nesse assunto porque o tempo nosso é curto. Mas os inversores híbridos, eles diferenciam mais dos inversores on-grid, porque eles têm mais portas, né? Então, de portas de corrente alternada, porta CA, os nossos contam com 3. Então, eu tenho uma porta grid ali, que ele funciona tudo que funciona um inversor on-grid, exatamente igual. Eu tenho uma porta load, que é um inversor off-grid completo, e eu tenho uma terceira porta que a gente chama de GEN. Então, esse GEN eu posso integrar, inclusive, com geradores a diesel, se for o caso, mas no Brasil ele não é muito comum. Mas a gente vende essa solução em outros países onde o diesel é muito barato, tipo a Arábia Saudita, Oriente Médio, então, que eles têm muito petróleo, né? Então, para eles é mais fácil. E em corrente contínua eu entro com a bateria e os painéis solares. Aqui no Brasil, essa porta load conecta as cargas, e o GEN, o pessoal usa muito aqui para colocar mais inversores. Essa porta load ela também pode ser usada para conectar inversores on-grid. Então você consegue fazer arranjos bem maiores, entendeu? Colocar mais painéis, mais potência no mesmo inversor, sem ter que comprar mais um inversor híbrido. Então aqui o pessoal fez um esqueminha aqui, mostrando aqui nessa porta GEN, eu posso ligar o gerador, inversores strings ou microinversores, que não necessariamente tem que ser da marca da IE. Então o nosso inversor híbrido ele gera sinal para conectar outros inversores. Lógico, prefiro que use o meu, mas funciona também com outras marcas. Quando a gente desenvolveu esse produto, a gente desenvolveu em parceria com o nosso representante nos Estados Unidos, então a gente deixou ele muito aberto para funcionar com outras tecnologias. E a gente enxerga que esse é o melhor retrofit, né? Até mesmo para os sistemas que vocês já venderam. Então, em São Paulo, os distribuidores de lá e que atendem São Paulo, os integradores estão procurando muito por isso. Vocês sabem essas ondas de apagão que tiveram. A prefeitura está até cogitando romper o contrato com a Enel, né? Porque a Enel disse que se tiver ventos acima de 100 km por hora, ela não vai conseguir atender na velocidade que necessita. Então, isso aqui volta para esses sistemas. E falando um pouco desses sistemas aqui, eu vou passar aqui, que depois quem tiver mais interesse eu posso compartilhar essa apresentação, porque o tempo aqui é um pouco reduzido. Mas essas são as nossa linha de baterias. Então aqui eu trouxe 3 modelos, mas a gente tem vários. Da esquerda para a direita aqui eu tenho uma bateria que ela é montada em chão de 6 kWh. A do meio ali não está muito proporcional, mas é uma bateria de 5 kW. E essa maior aqui,
são baterias high voltage, aquela que eu falei que vai para sistemas maiores. Então, nessa bateria, você consegue chegar até 5 megawatts, entendeu? Colocando essas baterias. Cada módulo ali é de 5, e você pode fazer arranjos que atingem até 5 megawatts. Então, pessoal, só para vocês terem a dimensão do que a gente está falando, a gente consegue atender desde uma pequena residência até uma grande indústria, com a mesma topologia. Então, o que a gente da DAE fez foi popularizar o BESS, né? Quando você fala BESS, geralmente o pessoal tem até medo de falar essa palavra, né? O Battery Energy Storage System. Mas a gente trouxe um BESS popular, que qualquer um pode ter acesso, qualquer um pode instalar, é muito simples de configurar. Diferentemente daqueles sistemas de container que tem vários equipamentos, controladores, interfaces, computadores, retificadores, PCS. O nosso não, é muito simples. Então tudo o que você precisa já está dentro da caixa do inversor. Inclusive os sistemas de TC para fazer grid zero exportação. Então o que a gente tentou foi isso, trazer os sistemas de armazenamento para as pessoas, né? Para que os instaladores pudessem instalar de maneira simples, sem ter que comprar vários hardwares adicionais, sem ter que comprar interfaces, sem ter que comprar backup box, cabos especiais, nada disso. Tudo que você precisa para instalar um sistema híbrido da DAE já vem dentro da caixa. Inclusive, se for em grid zero, até os TCs, né, que você vai usar para medir a corrente de entrada e saída da residência ali, já está contemplado. Então, para quem não conhece muito as baterias de lítio, eu vou falar um pouquinho sobre as nossas aqui. Eu acho que talvez a maioria já está habituado com esses termos aqui, mas o DOD é o Deep Off Discharge, né? É o quanto você pode descarregar da bateria. Então, todas as nossas baterias você pode descarregar até 90%. Quando você fala de baterias de chumbo ácido, você pode descarregar alguma coisa em 20, 25%. Então, aqui você tem uma bateria que você pode descarregar 90%. Vida útil projetada de 15 anos, 6.000 ciclos, que a gente dá garantia disso, né? Então, nós estamos falando de uma bateria para ciclar 6.000 vezes, depende da maioria do uso, aí vai durar mais de 20 anos, né? Então, quando você faz o payback desse sistema, é muito bom. E o custo de aquisição inicial hoje dessas baterias já é menor, diretamente falando, do que de chumbo ácido. Porque antes a gente fazia conta, falava, o lítio é melhor, mas sai mais em conta quando você considerava o valor de um ciclo, né? Mas hoje o custo de aquisição já é menor. E quando você considera o valor de ciclo, ela pelo menos 15 vezes mais em conta já do que baterias de chumbo ácido para o armazenamento e essa ciclagem diária aí. Então, como eu falei, a gente tem uma gama extensa de baterias. A gente trouxe para o Brasil basicamente esses 4 modelos aqui. Já vão estar disponíveis na maioria dos nossos distribuidores aí a partir do mês que vem. E a gente tem na DAE, que nossa sede fica em Mogi das Cruzes, a gente tem um centro de treinamento, a gente oferece esses cursos para treinamento, para configuração, para dimensionamento, são gratuitos. A gente também faz uma série de cursos também online, com certificação, também são cursos gratuitos. A gente está preparando uma plataforma de EAD para atender todos vocês, treinar equipes de vocês totalmente gratuitos também. Então, todos vocês podem visitar nossa sede, podem fazer o treinamento presencial, são super bem-vindos, também é gratuito, não tem nenhum custo, é só entrar em contato conosco, pelo suporte técnico e tá marcando isso aí. A gente tem turmas semanais lá em Mogi das Cruzes, onde realmente vocês podem montar o equipamento, pegar e tal. A gente está projetando com alguns dos nossos distribuidores também um projeto que seria o nosso primeiro híbrido, né? Então, logo mais a gente vai publicar isso nas nossas redes sociais, na mídia social aí. Eu peço que vocês fiquem atentos também. Isso aqui o pessoal fez uma comparação, mas só a título de curiosidade mesmo. Se comparar uma bateria dessa de lítio nossa com a de chumbo ácido, olha a quantidade de baterias que seriam ali para conseguir a mesma quantidade energética. Então, se for falar de benefícios, isso aqui é legal para vocês terem aí na manga e mostrar para os clientes de vocês. Quando for fazer esse convencimento, eu vou disponibilizar também essa apresentação para quem interessar. É só passar lá no nosso stand. O pessoal pode falar até com a Jéssica aqui, que ela manda a apresentação.
E é isso aí, pessoal. O recado de hoje era esse. O tempo aqui foi um pouco curto, mas eu queria agradecer a cada um de vocês pela experiência aqui. A gente está super aberto a tirar a dúvida de vocês. São super bem-vindos para passar no stand lá, tomar uma aguinha de coco conosco lá e conhecer mais sobre os produtos, as tecnologias e essa parte dos inversores híbridos aí que não são mais o futuro do negócio, já são o presente, tá? Então, a mensagem que eu sempre deixo é que se preparem, se graduem, treinem suas equipes, porque isso aqui é o que vai acontecer realmente no mercado, é o que acontece lá fora hoje, nos países que a gente atua, praticamente todos a gente vende mais esse produto do que os inversores on-grid. Daí atua em mais de 100 países no mundo, então o Brasil, a gente ficou meio que preso numa bolha, né, por um pouco tempo aí, e a parte técnica, o pessoal não entendia muito, os legisladores, foi muito bom para nós, né? Durante esse período aí, mas é real essa parte de não poder conectar em qualquer lugar, em qualquer horário. Então, com essas soluções, a gente consegue resolver a maioria dos problemas e ter negócios mais longínquos, de longo prazo, onde você realmente consegue atender o cliente da melhor maneira e de uma maneira definitiva, sem ter inseguranças legislatórias ou alguma insegurança do ponto de vista técnico, que amanhã pode ter uma usina desconectada por questões de fluxo de potência, que é um assunto real, tá? Não é brincadeira. Talvez os concessionários estão explorando isso aí de uma maneira muito forte agora, mas que no futuro isso vai vir a acontecer. Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado. E quero agradecer a cada um de vocês. E passe lá no stand para a gente continuar essa conversa.